Beleza. Então, a proposta para hoje é a gente encerrar aquela parte do Covid, né? Então, eu vou falar um pouquinho de perspectivas de tratamento. Opa! Oi? Não, tá tudo certo. Sem dúvidas. Beleza. Então, é o seguinte. Então, hoje nós vamos encerrar aquela parte do Covid, falar um pouco de perspectivas de tratamento e de recuperação também. Não só do tratamento, mas de recuperação, a questão imune e tal. Então, a proposta para hoje é essa, tá? Ao final, se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário também, óbvio, né? Como sempre, vocês podem me interromper a qualquer momento, se for necessário, tá? Só registrar aqui a presença de vocês, eu estou gravando, estou achando melhor do que ficar tirando aquele print screen, porque o print screen depois eu perco. Aqui, depois, se eu quiser, eu volto no vídeo e tiro o print screen. Beleza, senhores. Então vamos lá. Vou fechar esse compartilhamento. Deixa eu ir lá para o PowerPoint. Bacana. Então, né, essa nossa, iniciando o dia, vamos iniciar a aula agora, né, que é a conclusão dessa, vamos dizer, essa trilogia aí do novo coronavírus, né, da Covid-19. Então, nós iniciamos falando um pouco sobre a caracterização do vírus, né, das formas de transmissão e tal e coisa. Depois entramos um pouco na fisiopatologia, né, na semana passada falamos mais sobre a fisiopatologia, e aí vimos que a Covid não é uma doença simplesmente respiratória, né? Depois, agora, nós vamos então concluir falando sobre essa parte, né? Essa ideia aqui de novas descobertas e perspectivas aí de tratamento. Tá? Essa parte 3 aí. Beleza, né? Referente aí, quais são os alvos, né? Então, uma coisa, sempre que eu vou trabalhar com medicamento e com tratamento de doenças, né? Tratamento de doenças de forma geral, medicamento de forma particular. Eu sempre penso aonde eu posso interferir, né? Então, por exemplo, se a pessoa tem uma cefaleia provocada por vasodilatação cerebral, que leva então aquela dor que acontece na cabeça, dor de cabeça, né? Eu penso, pessoal, se eu usar uma substância que é vasoconstritora cerebral, eu melhoro esse quadro, né? Então, né, e é assim que muitas vezes são desenvolvidas as farmacoterapias. Então, quando você pega, por exemplo, uma neosaldina, que tem lá um relaxante muscular junto com um analgésico e também com a cafeína, muitas vezes a pessoa pensa que a cafeína é só para elevar o estado de espírito. Não é. A cafeína ela tem essa função vasoconstritora cerebral, que faz com que a pessoa tenha uma inibição da cefaleia, certo? Ajuda no processo, age de forma, eu não sei dizer se é somatória ou sinérgica com os fármacos, os outros fármacos, mas de qualquer forma leva a analgesia ali naquele processo, ajuda no processo analgésico, tá? Então, eu preciso, antes de tudo, conhecer o mecanismo da doença para poder saber aonde eu vou intervir, né? Então, quando eu falo de doenças infecciosas, exatamente a mesma coisa, sejam elas curáveis ou não. Né? O caso do HIV, já voltando aqui para perto, para vírus, né? Falando de vírus, no caso do HIV, por exemplo, quando descobriram o vírus, né? Isso foi dizer, foi início da década de 80, né? Final da década de 70, início da década de 80, quando começou mesmo a AIDS, né? Até que eles descobrissem o vírus e fossem aos poucos elucidando o mecanismo de infectibilidade, de infecção daquele vírus, né? A fisiopatologia, o processo evolutivo da doença,
Nesse momento, eles começaram, então, mesmo não conseguindo curá-lo, né, eles começaram a propor tratamentos. Tá? Então, vários tratamentos foram propostos aí, inclusive a cloroquina. Tá? Então, o vírus, né, depois que descobriram que ele é o tipo de vírus que ele era, que é um vírus de RNA, fita simples, 2 fitas de RNA, fita simples no seu interior, né? Que ele precisava de transcodificar essa fita de RNA em DNA, que precisava integrar esse DNA ao DNA da célula hospedeira, que depois precisava, então, produzindo lá o seu RNA mensageiro para a produção das proteínas virais, ao final, essas proteínas elas tinham que ser clivadas para poder serem ativadas. Né? Então, foram vários os processos que foram sendo descobertos sobre esse vírus. E o resultado, né, foi que foram desenvolvendo fármacos para tratar partes específicas desse processo. Então, hoje eu tenho fármacos que são inibidores da adesão, ou seja, impede que o HIV adira ali na célula do linfócito TCD4+, né? Eu tenho aquelas que são inibidoras da fusão, então, quer dizer, não consegue inibir a adesão, mas inibe aquele processo de fusão do envelope viral, né, liberando material genético. Eu tenho aquelas que são inibidoras, as mais antigas, por sinal, que são as inibidoras da transcriptase reversa, né? E aí eu tenho subtipos, né? Transcriptase reversa, nucleosídeos, nucleotídeos, né? Não nucleosídeos, e por aí vai. Então, depois eu tenho lá, se eu tenho que integrar no núcleo, então eu tenho também os inibidores da integrase, né? E depois eu ainda tenho os inibidores da protease, que é a enzima que faz aquela fase final que eu disse, da clivagem das proteínas virais que foram produzidas. Então, gente, é fundamental que a gente entenda o mecanismo, né, de ação do vírus. Agora, olha que bacana. Em 1980, a biotecnologia, né, essa capacidade de codificação de DNA, de PCR, né, para poder se fazer. Isso aí estava, né, não era acessível, ou se é que tinha, né? Eu fui ter contato com isso em 1991, 92, mais ou menos. Né? Então, que eu fui ter contato com, né, fui fazer biologia molecular, né, com umas disciplinas que eu fiz no mestrado, que aí eu fui fazer, né, fui conhecer PCR, Western blot, Southern blot, essas coisas que eu fui aprender só depois. Então, o tempo que eles gastaram para descobrir esse mecanismo do HIV foi muito longo, e isso, obviamente, que determinou a morte de muitas pessoas, né? Apesar de o vírus HIV ser infeccioso, né, altamente infeccioso, mas ele não ser transmissível pelo ar, que já é uma grande vantagem, né? E ele ter uma evolução lenta, o que difere totalmente do SARS-CoV-2. Né? O SARS-CoV-2, o que ele tem? Bom, primeiro, ele é transmissível pelo ar, pelo contato, né? Então, né, com material, né, orgânico da pessoa que está contaminada. Né? Ele é um vírus que tem uma taxa de replicação alta, é um vírus que tem uma especificidade muito grande pela proteína, lá, pela enzima ECA2, né? E ele tem uma evolução muito rápida. Né? Então, como a gente falou na aula passada, hoje se acredita muito mais que as mortes relacionadas, né, à Covid, né, que a doença, estejam mais ligadas ao que eles estão chamando de tempestade de citocinas, né? Porque há uma estimulação grande das citocinas e leva à morte. Então, como o próprio nome diz, né, na verdade eu diria que é uma tromba d'água de citocinas. Porque cai tudo numa vezada só e num lugar específico, né? Então, o pulmão fica totalmente tomado,
Na corrente sanguínea nós vamos ter problema também, né? O aumento da coagulação, a interferência com a hemoglobina, né? Ligação com a cadeia beta da hemoglobina e tudo isso. Então é muito mais complicado. Só que hoje nós temos uma vantagem em relação àquela época. Hoje nós temos a tecnologia que permitiu que o vírus, né, as doenças começaram a aparecer final de novembro, início de dezembro na China, né? No final de dezembro já se sabia que era um vírus novo, né? Em março, né, no início de março, já tinham decodificado já se sabia, sequenciado todas as proteínas virais. Não só decodificado o vírus, mas sequenciado todas as proteínas que ele tinha, né? Isso ajudou no entendimento do processo de infectibilidade, né? A fisiopatologia da doença e, óbvio, nós estamos aprendendo porque é uma doença nova, mas, né, isso ajudou demais, né, na evolução aí de propostas terapêuticas. Então, quando eu coloco aqui, no primeiro lugar, né, alvos encontrados, eu vou pensar justamente naqueles alvos ou estruturas virais, ou comportamentos virais, né, ou comportamentos da célula hospedeira, ou comportamentos né, do organismo como um todo, que venham a contribuir para evitar a infecção. Tá? Bom, então, eu selecionei, óbvio, gente, tem coisa demais. Se eu fosse ler todos os artigos aqui, a gente perderia, né? Perderia não, ganharia, né? Mas ganharia, mas gastaria também dias e dias para poder ir analisando cada artigo desse. É uma pena a gente não estar presencial, porque aí o que eu ia fazer? Eu ia pegar esses artigos e ia dar para vocês nos grupos, né? Cada grupo ia estudar um artigo desse, a gente ia discutir esses artigos. Ia ser um momento muito rico, né? Mas agora vamos deixar para próximo encontro nosso, né? Muito bem. Então, há alguns artigos, né? Esse daqui foi um artigo publicado agora, em dia 16 de abril, ou seja, tá recente, né? Tem menos de um mês aqui, não, tem mais de um mês, né? 16 de maio fez um mês. Não tem 2 meses ainda. E aqui eu achei interessante porque eles colocam, como a gente havia falado, né? Eles analisam a estrutura viral e percebem qual que é a possibilidade de utilização. Então, vocês estão lembrados aqui, só mostrando, né, que o SARS-CoV, que promoveu aqueles primeiros episódios lá em 2002, se não me engano, e aqui em 2002, no inverno de 2002, lá na China, começou lá na China também, e agora o SARS-CoV-2, né, que é o de 2019. Simbolizaram aqui, a estrutura é a mesma, né? Deixa eu até mostrar aqui embaixo, a estrutura é a mesma. Entretanto, eles puseram cores diferenciadas para mostrar que, basicamente, apesar de serem os dois vírus da mesma família, né? Eles têm diferenças que são cruciais no processo infectivo. E a principal, a gente já tinha discutido isso, eram, né, as proteínas S, né, que eram as proteínas responsáveis, então, pela adesão e pelo início da fusão ali né, do envelope viral com a membrana. Então, uma coisa interessante é que esse daqui, né, o SARS-CoV-2, tem essas estruturas muito mais afins, né, ou com maior especificidade pela ACE2, né, pela ECA2, do que o SARS-CoV-1. Então, o que eles fizeram basicamente? Eles analisaram algumas, né, além da ACE2, né, proteínas ou proteases que são nossas, não são do vírus, mas que contribuem. Por quê? O que acontece? Vocês estão lembrados aqui, né? Quando o vírus acopla na célula,
né, essa fração aqui, inicial mais rombuda aqui do vírus. Deixa eu só ver se eu dou um zoom aqui, para a gente ficar mais fácil de ver aqui. Então, então, essa parte mais rombuda aqui é a fração S1. E essa outra que faz a conjunção com esse envelope viral é a S2. As duas compõem, então, a proteína S ou spike, né? Beleza. Então, quando essa daqui adere a ACE2, né? a enzima, ela vai ter que ser degradada e depois, então, a ativação da parte da função, né, da S2, que vai, então, ligar. Ou seja, eu preciso, não basta ligar na ECA2. Além de ligar na ECA2, eu tenho que começar a digerir essa proteína, ou quebrar essa proteína, né, produzir uma quebra dessa proteína para possibilitar que a fração S2 realmente exerça seu papel de aproximar e fundir uma membrana na outra. Ok? Bom, muito bem. Deixa eu voltar aqui. Como é que eu volto? Então, aqui, eles fizeram, então, o que eles fizeram? A ideia era identificar, então, essas, né, o SARS-CoV, né, é dependente, né, para a entrada da ACE2 e dessa que é uma protease, né, essa sigla imensa aqui é de uma protease, uma serinoprotease, que que facilita esse processo de entrada do SARS-CoV. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram um já conhecido inibidor dessa protease, um bloqueador, né, dessa protease, para verificar se havia diminuição da infectibilidade né, do vírus. Vocês entenderam? Ou seja, não basta ligar na ACE2. Eu preciso que essa serinoprotease aqui, ela também exerça seu papel sobre a proteína S, ou comece a clivar aquela proteína S, para expor, então, a porção S2 e facilitar, então, a aproximação e a entrada, né, do vírus. Gente, todos os artigos estão aqui, como eu vou dizer, referenciados, tá? E, como eu disse, eu vou subir todos lá depois para aquele Google Drive da disciplina, ok? Então, que conclusões que eles chegaram, né? Os experimentos, né, os experimentos, né, fornecem evidência de que a entrada do SARS-CoV-2 nas células hospedeiras depende do receptor RS2 e da serinoprotease, né, que a gente está falando aqui, que é TMPRSS2. Não vou ficar falando essa sigla toda vez, vou falar só da protease, tá? Essa protease pode ser bloqueada por um inibidor que está sendo clinicamente testado. Ele já estava sendo clinicamente testado e agora eles estão testando ele também para o SARS-CoV, tá? Então, a conclusão, né, é de que, né, ele sim, em testes que foram feitos em laboratório, se mostrou efetivo, entretanto, já está, né, e por isso, já está em teste clínico, ou seja, está sendo usado em pacientes para verificar a atuação desse fármaco. Quando é um fármaco que ainda está em teste, nem nome eles dão, né? Então não aparece, só falam, né, desse fármaco aí. Outra coisa que eles perceberam, né, que nos experimentos, é que sugere que as respostas de anticorpos levantadas contra o SARS-CoV, o primeiro, né, aquele primeiro, né, de 2002, poderiam, pelo menos parcialmente, proteger contra a infecção por SARS-CoV-2. Então, o que eles verificaram? Que pacientes que tinham tido SARS-CoV-1 eram praticamente imunes, né? Eram imunes ou não apresentavam doença, ou tinham manifestações mais brandas do SARS-CoV-2. Tá? O que faz sentido, né? Uma vez que são vírus, né, da mesma família, que tem mecanismos de infectibilidade semelhante, todos dois se ligam a ECA, esse aqui com mais especificidade que esse.
tá? Então, é o que eles mostraram aqui, né? Então, e essas são as enzimas, né? Então, eu tenho aí o vírus se liga, né? Ocorre, então, a ação dessa protease para poder facilitar a entrada do vírus na célula. E outra coisa que eles detectaram aqui, né, é que a neutralização, né, a eficaz neutralização do SARS, né, em pacientes, né, no soro de pacientes convalescentes, né, para o SARS-CoV-1 era alta, né, que tinha altos níveis, né, apresentavam imunidade moderada aqui para o SARS-CoV-2. Então é uma promessa, né? Quer dizer, se já começou, já tem quase 2 meses, né? 1 mês e meio, quase 2 meses, isso é um medicamento que pode entrar. Ah, vai achar o medicamento que vai tratar SARS-CoV? Provavelmente não. Você deve encontrar, como no caso do HIV, diversos fármacos que, de forma associada, levam à melhoria, né, do quadro. Ele precisa tratar a infecção, né? Ou seja, ele precisa destruir o vírus, tratar a infecção de uma vez? Também não. Basta que essa infecção seja branda, né? Se ela não passar, como dizem alguns aí, né, usando a medicação, se ela ficar restrita a um resfriadinho ou uma gripezinha, independente da pessoa ter ou não histórico de atleta, né, isso aí já resolve bem né, para a humanidade, aí já vai garantir uma mortalidade bem mais baixa. Bom, esse outro trabalho, dentro da mesma linha, né, ele vai procurar o quê? Bloquear essa proteína S. Né? Como? Né? Bom, essa daqui, para mim, foi um dos trabalhos assim, que eu achei mais bacanas, porque a criatividade, o que é a criatividade humana, né? O que eles fizeram? Ó, qual que é o alvo do SARS-CoV? Né? Primeiro, né? Da proteína S, vamos dizer, da spike, né? É a angiotensina, a enzima conversora da angiotensina 2. Beleza? Bacana. Só que a enzima conversora da angiotensina, nossa, ela, vamos dizer assim, 98, 99% dela é proteína, é uma enzima de superfície celular. Está na membrana celular, né? Principalmente nos rins e tal. No pulmão, por incrível que pareça, nem tanto, tá? Mas né, acaba que, devido ao processo infectivo do vírus, aí fica complicado. Bom, beleza. Então, essa daqui e esse trabalho é um pouquinho anterior, né? Ele é de março, então um mês antes do outro proposto. Então, o que eles estão propondo? Né? É pegar ou produzir a ECA2, mas não a ECA que vai ficar ligada à membrana, mas produzir uma ECA solúvel. E fazer, então, no tratamento, injetar essa ECA solúvel na corrente sanguínea. E o vírus, então, o que aconteceria com ele? Ele seria pregado, né? Cheio, né? Grudaria com essa ECA solúvel e não encontraria, então, ou diminuiria a capacidade dele aderir naquela ECA que está na célula. É mais ou menos o seguinte, vamos imaginar que eu tinha um joguinho de dardo, né? De dardo não, de tiro ao alvo, que era uma bolinha de velcro, né? E tinha na parede, o alvo era o velcro contrário, né? Então, você jogava e grudava lá. Agora, você imagina bem, se eu envolver aquela bolinha toda, né, do velcro né, oposto, e jogar ele no alvo, o alvo ele não vai pregar no alvo, né? Então a ideia é mais ou menos essa. Ou seja, eles imaginaram que colocando concentrações altas da ECA, da enzima conversora da angiotensina 2, solúvel, e injetando isso no paciente doente, o vírus que estaria circulante, ele encontraria, né, e mesmo aquele que não está circulante, porque isso aí acaba saindo por distribuição para os tecidos, mas
entraria, ele grudaria, né, essa ECA grudaria lá na proteína spike e não teria, então, mais adesão, ou dificultaria a adesão do vírus. A ideia, assim, para mim é uma ideia brilhante, né? Agora, né, isso foi em março. Por que eles tiveram essa ideia, né? Bom, então aqui, só colocando que a enzima conversora da angiotensina, ECA2, é uma monocarboxipeptidase que quase não está presente na circulação, foi aquilo que a gente falou, né? Com nível de expressão relativamente baixo nos pulmões, também disse isso. A expressão da ECA2 foi relatada em pneumócitos do tipo 2, que tá, e um detalhe, dependendo da raça, né, da pessoa, né, tem diferença. Por exemplo, os asiáticos têm mais desse pneumócito do tipo 2, com grande expressão da ACE, do que os caucasianos, né, os brancos, né, vamos dizer assim. Então, o que acontece aqui nesse caso? Eu vou ter uma sensibilidade maior, dos asiáticos. Que conclusão que eles chegaram? Bom, os estudos in vitro, e depois disso eu procurei ver se tinha mais algum estudo já em andamento, mas não apareceu, né? Nos estudos in vitro, mostram que a replicação do SARS-CoV foi bloqueada por uma forma solúvel da ACE2 na linha celular de rim de macaco. É um tipo de célula que a gente chama de vero, essa vero E6, é uma célula que é de fácil cultura, então isso aqui é em cultura celular, tá? Não usaram macaco para poder fazer isso não, tá? Então essa célula, a cultura dessa célula do tipo vero E6, né, ele tem a expressão dessa ECA2 na sua superfície. Então o que eles fizeram? Puseram o vírus, puseram essa proteína, essa ECA solúvel, né? E verificaram, aqui como eu estou mostrando, tá vendo? A ECA vai aderindo aqui no vírus, e esse vírus depois vai encontrar dificuldade de acoplar na membrana da célula, né? na verdadeira ECA. As ECAs, elas têm, né? Normalmente, como eu falei, elas têm esse rabinho aqui, que é um ponto de ligação dela com a superfície celular. Então, essa é uma das formas aí que foi pensada, né? Beleza, então, quer dizer, é outra solução que funciona. Se eu bloqueio, aqui eu estou bloqueando a aderência, né, viral, a adesão, mas não por bloquear a ECA, mas ao contrário, por oferecer ECA. Se o bicho quer, né, se o vírus quer a ECA, dá a ECA para ele, cadinho, né? Vai dar uma ECA que não vai comprometer aí as células, né? Então, uma ótima ideia também, né? Outra possibilidade, né? A gente já falou aqui de duas que estão relacionadas lá com a entrada, ou com aquela proteína S, ou com o spike, né? Uma outra que está relacionada aqui com a fusão, tá? Então, o que esse trabalho propõe aqui, né? Que ocorra, que seja, né? Que eles já tinham um inibidor, né? Para coronavírus. Pancoronavírus significa que não era específico para o SARS-CoV-2, tá? Um inibidor de fusão, tá? Que estava relacionado com as proteínas spike. Então, eles foram testar a capacidade desse inibidor, né, de inibir também o SARS-CoV-2. Tá? Então, o já conhecido inibidor de fusão, coronavírus, que é o EK1, tá? Esse já nunca entrou na prática terapêutica, mas já existia. Né? Foi desenvolvido quando começaram a aparecer os casos de Covid. Né? Então, em 2002 teve o SARS-CoV e depois em 2008 teve o MERS-CoV. Então, para esses, quando começou a aparecer esses casos mais graves, derivados de coronavírus, eles então, cientes do processo de fusão, de integração ali com a célula, eles desenvolveram um inibidor de fusão inespecífico, não é só para um ou para outro, né? Obviamente, o que eles fizeram, né?
isso daqui, gente, é um lipopeptídeo que vai se ligar ali também nas estruturas virais, impedindo que ocorra, então, a fusão, né? Então, o inibidor da fusão nesse sentido. O que eles fizeram? Eles criaram, né, no trabalho, eles geraram, né, uma série de lipopeptídeos, né, derivados desse K1, para ver se aumentavam a especificidade, né? E eles encontraram um que eles chamaram de EK1C4, né, que foi o inibidor de fusão mais potente que eles encontraram no SARS-CoV-2. Tá? Essa aqui é por causa da proteína S. Né? E aí eles determinaram, inclusive, a capacidade, né, a concentração inibitória mínima desses fármacos. Concentração inibitória mínima, gente, é um parâmetro que a gente utiliza. Quando vai falar, por exemplo, de antibiótico, é a mesma coisa, né? Eu tenho lá qual que é a concentração plasmática que eu preciso para que uma penicilina haja sobre um Streptococcus beta-hemolítico. Então, isso, né, aquela concentração plasmática é a minha concentração inibitória, né, para aquele. A menor quantidade que já inibe o crescimento daquele micro-organismo, eu chamo de concentração inibitória mínima. Eu tenho também o topo lá, né? Aquela concentração inibitória máxima, onde não cresce nada. Vão entender aqui, né? Eu não trouxe meu material de desenhar, mas se a gente fizesse um desenho aqui, seria uma coisa mais ou menos assim, né? Um gráfico, gente, desenhar com mouse é triste, tá? Então, aqui eu teria a quantidade, né, a inibição, a porcentagem de inibição, né? Esse lado aqui tem a porcentagem de inibição, aqui é 0%, aqui é 100%, e aqui, obviamente, vai ser 50%. Metade. Beleza? Bacana. E aí eu vou aumentando aqui, eu tenho a concentração plasmática. Eu vou aumentando a concentração e vou vendo o processo de inibição. Tá? Obviamente que isso daqui vai fazer cair... Só um segundinho, gente. Isso vai fazer cair, então, com o tempo, né, com a concentração, isso vai elevar e vai chegar no... que eu até desenhei errado. Ele vai chegar num estado aqui onde não vai inibir mais. Obviamente porque essa inibição, ela está... Né, não consigo matar ou evitar que cresça mais do que 100% das minhas bactérias. Né? Ou, no caso aqui eu estou falando de bactéria. Vou só apagar ali. Borracha. Então, ó. Ih, apagou foi tudo. Beleza. Mas então, o que esse valor aí está representando? Esse valor está representando, né, essa subida aqui, né? Então teria isso. Não é a concentração inibitória mínima, mas a concentração inibitória 50%. Ou seja, a quantidade, ou a dose aqui que eu administrei, a quantidade por unidade de volume que eu tive que utilizar, para que 50% da minha cepa, né, fosse inibida, o crescimento fosse inibido pela metade. Tá? Então aqui, ó, eu consegui, né, de 1,3 nanomolar. Tá? Então eu diminuo, né, eu tenho uma concentração bem baixa dessa substância que conseguiria inibir 50%, que é normalmente o valor que a gente usa de referência. Esse outro valor aqui era para um vírus que eles pegaram e adaptaram, colocaram aquela proteína na superfície deles lá, né, para poder ver a inibição. Então, do verdadeiro SARS-CoV, eles conseguiram uma inibição com essa dose baixinha. Então, é outra coisa promissora. Ah, mas e se não der? Posso usar, às vezes, um inibidor de fusão junto com aquela ECA2 solúvel, junto com o outro lá que vai interagir
Então, se eu for fazendo um coquetel, como eu faço com HIV, isso daí vai ser, né, vai trazer algumas perspectivas aí também, né? Aqui já trabalhando com imunidade passiva, ou seja, eu já criando soros, né? Então, na verdade, eu estou criando aí, estou pegando, aquilo no caso, eles pegaram de pacientes convalescentes, né? Células, né, linfócitos B de pacientes convalescentes, eles fizeram que eles sequenciaram, né, os anticorpos que estavam sendo desenvolvidos para esses pacientes recuperados, né, de SARS-CoV-2 e, melhor dizendo, no caso, paciente recuperado da Covid, né? Então, eles pegaram as células B, linfócitos B, sequenciaram e foram depois descobrir quais eram os anticorpos que eram específicos para ele. Então, aqui, ó, um esqueminha do experimento. Então, eles pegaram o paciente, isolaram os linfócitos B, sequenciaram esses linfócitos B e, a partir do sequenciamento, eles conseguiram, então, produzir várias imunoglobulinas. Tá? Depois puseram numa superfície, né, de adesão o antígeno que eles estavam procurando, né, no caso, os antígenos relacionados ao SARS-CoV-2, e marcados, tá? Então foram marcados aqui, e observaram então que eles estavam, né, depois lavavam, né, o sobrenadante, o restante aqui, e essas imunoglobulinas, essas, IgM, né, normalmente, no primeiro momento, IgA, IgE. Então, essas imunoglobulinas elas iam ficando aderidas. Limpava o resto e depois desacoplava isso aqui por alteração de pH, você tirava, então, essas imunoglobulinas. O que eles fizeram, então? Pegaram essas imunoglobulinas e injetaram em camundongos. Esses camundongos eles eram geneticamente modificados. Tá? Como assim? Eles, né, nas suas células, eles expressavam a ECA humana. Aqui, ó, tá vendo? H-ACE2 transgênicos. Né? São os camundongos H-ACE2 transgênicos. Ou seja, eles têm nas suas estruturas não a ECA deles, mas a ECA humana, que é o local de aderência. Isso faz com que esses pobrezinhos desses animais sejam infectáveis pelo SARS-CoV. Então, é um ótimo modelo para você trabalhar, porque é um modelo vivo. Não vou aqui entrar no mérito da questão bioética, não, mas é um modelo que nos reproduz muito melhor. Trabalhar com cultura de célula é legal, é limpo, é bacana. Agora, a célula, por exemplo, não tem uma repercussão sistêmica. Né? Você trabalhando com a cultura de célula, por exemplo, aquela citocina que está sendo produzida por outras células do organismo, não vão atacar aquela célula. Então, quando você tem um animal, você tem uma ideia muito mais global da resposta àquela patologia. Então, eles injetaram e verificaram, tiveram alguns resultados interessantes. Então, de mais de 8.400, 500 e tantos anticorpos que eles conseguiram sintetizar, diferentes, que eles conseguiram sintetizar, né, depois do sequenciamento dessas células B, eles identificaram 14 anticorpos que eram, né, ativos contra o SARS-CoV. O mais potente deles, eles deram o nome aqui de BD368-2. Lembram lá da inibição, da concentração inibitória mínima? O outro lá, ó, que a gente mostrou, era de 1,3, a mais baixa, né? E a mais alta de 5,8. Aqui, ó, nós estamos trabalhando na casa de 1,2 nanograma por ml, né? Então, é bem baixinho também, né? Então, contra o SARS-CoV-2, autêntico, né? O próprio vírus, né? Em teste in vitro. Depois, eles pegaram esse anticorpo também, né? E viram que ele exibiu também forte eficácia terapêutica e profilática em camundongos.
né? Que é aqueles transgênicos que a gente falou, infectados com SARS-CoV-2. Aqui resta lembrar, né? Essa imunidade adquirida, ela foi adquirida pelos indivíduos aqui, né? O que eles fizeram? Eles pegaram os linfócitos, sequenciaram, descobriram quais foram os anticorpos que eles foram produzindo, né? E depois injetaram no animal transgênico. O animal transgênico está recebendo imunidade passiva, tá? A imunidade ativa aconteceu para esses pacientes aqui. Eles tiveram a doença. Esse daqui está recebendo o soro, né? Que seria como o soro, né? A gente viu isso no semestre passado, o soro, evitando então, né? Quando há contaminação e depois ele vai ser contaminado pelo vírus, que esse vírus então desenvolvesse a doença. Então, né, teve forte eficácia terapêutica. Então, outra coisa promissora. Agora, se vocês lembrarem, os anticorpos que foram injetados nesse animal, eles têm um tempo de validade, né? Como eles não desenvolveram, né, a imunidade, não adquiriram a imunidade por exposição prévia ao vírus, né? Quando essas imunoglobulinas deixarem de existir, esse animal volta a ser suscetível à infecção. Mas isso tem um tempinho. Então, quer dizer, dá para poder ter um pouco de profilaxia. É o que, por exemplo, enquanto não se descobre uma cura definitiva, uma vacina, que aí eu estaria tendo imunidade ativa. Enquanto não acontece isso, por exemplo, os médicos, enfermeiras que estão mais diretamente lidando com os pacientes infectados e altamente, né, graves, morreu já centenas, né, desses profissionais. Então, não sei se milhares, mas centenas com certeza. Eles poderiam fazer a utilização disso, né, desse soro, para ter uma imunidade, pelo menos transitória, enquanto estavam trabalhando. Beleza, então são várias propostas. Outra coisa que eu fiquei de abranger, na hora que eu comecei a aula aqui, eu falei assim, putz, esqueci de colocar. Foi que a gente viu que nem todos os tratamentos estão querendo impedir só o vírus, né? Impedir só a progressão do vírus, mas às vezes evitar um pouco das consequências do vírus no organismo. E um deles tem sido a utilização de anticoagulantes, né? Eu falei que ia falar isso na semana passada, ia colocar na aula, e na hora que eu comecei aqui que eu lembrei que eu tinha esquecido. Mas depois eu ponho os artigos para vocês lá. Então, o que acontece? Como eu já citei na semana passada, muitos casos, muitos relatos de casos, e hoje parece já ser um consenso, de que a Covid, ela tem e ela promove acidentes tromboembólicos pelo organismo afora. E que muitas vezes a causa da morte é essa e não propriamente a infecção viral, né? Um problema pulmonar lá e tal. O problema pulmonar muitas vezes pode ser agravado, né? A gente já falou que com aquela tempestade de citocinas ocorria né, um edema profuso ali na região de troca de gases, dos gases, né, nos alvéolos, nos broncos alvéolos, e também, né, broncoconstrição, aquilo tudo que a gente sabe que acontece nos processos inflamatórios, né? Então, dificultando a troca gasosa. Mas, além disso, se eu tiver uma coagulação ali, né, eu posso desenvolver, por exemplo, uma embolia pulmonar. Então, parece que tem sido bem, pelos trabalhos, não vou lembrar de cabeça agora, obviamente, mas há trabalhos que mostram, né, comparando com dois grupos, os que receberam e os que não receberam anticoagulantes, a mortalidade entre os que receberam os anticoagulantes é menor do que dos que não receberam. Então, é indicativo de que há benefício, então, para o paciente. Tá? Bom, e a cloroquina, né? Essa história da cloroquina, afinal de contas, é verdade ou é mito essa história da cloroquina? Né? Ela funciona ou não funciona? Gente,
infelizmente, no Brasil, a gente entrou num processo onde é tudo ou nada. Ou você fala bem de determinada pessoa, ou se você falar mal, você sei lá, comunista, tal. Então, a mesma coisa acabou politizando uma conversa que é puramente científica. Tá? Não sei se alguém aqui me acompanha no Facebook, eu coloquei lá, falei assim, olha, gente, muito cuidado, né, porque o grande inimigo da ciência é a paixão. Você pode ser apaixonado pela ciência, mas pelos princípios da ciência. Se eu me apaixono por uma ideia, eu estou perdido. Né? Se eu parto do pressuposto que vai funcionar, como é que é o processo, como é que é o método científico? Eu proponho uma hipótese, né? E eu depois vou desenhar um experimento para que comprove ou não aquela hipótese que eu coloquei, certo? Então eu coloquei isso, olha, quem disser hoje que a cloroquina funciona, vai estar sujeito a errar. Quem disser que não funciona, vai estar sujeito a errar também, né? Enquanto não tivessem dados mais conclusivos. Hoje a gente já pode falar com uma certa tranquilidade que não é que não funcione, tá? Mas a relação risco-benefício tem se mostrado muito baixa e, consequentemente, não é né, uma droga, já que eu tenho outras centenas sendo testadas aí, né, não seria a droga mais eficaz. Tá? Muito bem. Então, primeira coisa, de onde que surgiu essa ideia de usar cloroquina? Vamos deixar claro o seguinte, gente, que a cloroquina ela já né, ou melhor dizendo, já é testada, esse efeito antiviral da cloroquina já é testada há quase um século, se bobear, né? Pouco menos de um século. Né? Mas, e ela tem mostrado uma eficácia muito grande, principalmente para aqueles vírus do tipo RNA, como é o caso do Covid. Né? Então, principalmente em testes in vitro. In vitro, tá? Vamos ver outros vírus, aqui eu elenquei alguns vírus que se mostraram susceptíveis in vitro, né, à cloroquina. O vírus da raiva, o vírus da poliomielite, o poliovírus, o HIV, olha que bacana, né? O da hepatite A, da hepatite C, o vírus da influenza A e B, o vírus da influenza A do tipo H5N1, o chikungunya, né? O vírus da chikungunya, né? O vírus da dengue, veja bem, né? O vírus da zika. Tem uns vírus que eu nem sabia que existia. Vírus Lassa, nem faço ideia do que é esse vírus, de onde que ele vem, o que ele produz. O vírus Endra, Nipah, também não faço nem ideia do que produz. Esse daqui ficou fácil, né? Vírus da febre hemorrágica da Crimeia, Congo. Putz, né? O ebola, né? Além de alguns vírus também de DNA, como é o caso da hepatite B e o vírus herpes simplex, tá? Tipo 1 e tipo 2. Então, beleza. Então, quer dizer, eu nunca vi ninguém discutir o uso da cloroquina para tratamento de dengue, vocês já viram? Né? Por que será? A dengue é um problema que nós já convivemos com eles há muito mais tempo. Né? A zika, né? O mundo inteiro sofreu com zika lá por volta de 2019, 2016, né? Foi 2016, mais ou menos. Teve os surtos lá, né? Inclusive nos Estados Unidos, aqui no Brasil, acho que 2015. Então, quer dizer, por que não usaram a cloroquina naquelas infecções? Né? O HIV, pô. O HIV, né? Você tem, né? Se a cloroquina funcionar contra o HIV, está resolvido o meu problema, né? Vou salvar muitas vidas. Na poliomielite, é melhor usar vacina, mas se a pessoa tiver com polio, apresentar polio, né? E, né, com esse negócio de não vacinar, começaram a aparecer alguns casos. Então eu posso usar cloroquina, né? Hepatite A e C, né? Nunca vi ninguém usando cloroquina para isso. Né? Gente, percebam bem,
há uma distância relativamente grande, eu vou dizer, a distância enorme entre o teste in vitro e o teste e o uso clínico de uma substância. Você já deve ter estudado isso aí ao longo do curso, né? São várias etapas que vão passando. Óbvio que o teste in vitro, ele é, vamos dizer, um gargalo. Porque se eu testar uma substância in vitro e ela não der resultado, acabou. Não vou para frente, né? Agora, se ela deu resultado, eu tenho que passar por uma série de outros testes, até chegar em animais, né? De animais roedores, eu tenho que passar para outro animal não roedor. De outro animal não roedor, eu vou testar em pacientes, em seres humanos sadios, até depois começar a testar em pacientes da doença, e depois, então, ampliar esses testes para um número maior, né? Então, até entrar no uso clínico, demora um bocado. E o que aconteceu com a cloroquina foi justamente isso. Eu posso agora incluir nessa listagem aqui o SARS-CoV. Né? Os coronavírus, eles também são susceptíveis à cloroquina in vitro. Tá? A cloroquina, comparada aí, né, à atividade com outros coronavírus. O primeiro, SARS-CoV, né, há trabalhos que indicam, né, atividade na terapêutica, chegaram a ser usados na prática clínica, lá na China principalmente. Então, quer dizer, ninguém tirou isso do nada. Né? Já se sabia do uso da cloroquina com o primeiro SARS-CoV. Né? O outro HCoV, 229E, que causa mais resfriado. Né? Mas verificaram que ele provocava inibição da replicação em cultura de células, ou seja, in vitro, né? Célula epitelial de pulmão. Em 2009, eles chegaram a relatar, né, que infecções letais em camundongos, aí já fazendo teste em animal, tinham sido, né, usados aí né, a cloroquina foi usada para poder diminuir essas infecções, né, ou diminuir a mortalidade. Até um teste bastante sacana, você pega recém-nascido, camundonguinho recém-nascido, e administra a substância e administra também e contamina, né, dentro da fossa nasal do bichinho lá com um estiletezinho. Né? O SARS-CoV-43, HCoV-43, também provocava letalidade em camundongo recém-nascido, né? Perceberam que podia ser evitado com a administração de cloroquina através do leite da mãe. Então, eles davam para a mãe a cloroquina junto com a ração, e essa mãe, então, como a cloroquina ela tem uma distribuição grande no leite, esses bebês, né, camundongos, recebiam, então, doses da cloroquina e tiveram efeito diminuído. Embora tenha sido relatado que a cloroquina é ativa contra o coronavírus da síndrome respiratória do Oriente Médio, aquele MERS-CoV, né, in vitro, essa observação permanece controversa, ou seja, parece que os estudos lá também não foram muito orientados, mais ou menos o que aconteceu com aquele relato dos franceses no início da pandemia. Né? Por quê, né? Quais seriam os possíveis modos de ação, né? Mecanismos pelo qual a cloroquina produziria seu efeito benéfico, a teoria, né? Em teoria. Bom, primeiro, uma coisa que a gente tem que entender é que primeiro, as enzimas são proteínas, né? E na superfície das células, normalmente elas estão ligadas a algum açúcar, formando então uma glicoproteína. Tá? Quando eu estou falando de lipídio, eles também recebem essa glicosilação, dando origem então a glicolipídios. Então, né? Então a glicosilação é um processo no qual os açúcares são adicionados a proteínas e lipídios, tá? Isso na superfície. Bom, essa etapa ela é fundamental para o reconhecimento e aderência do vírus à ECA2. Ou seja,
é como se não houvesse essa glicosilação, ou seja, se o açúcar não tivesse ligado, a especificidade entre a proteína S e a proteína spike do vírus, fica a proteína S, entre a ECA e a proteína spike, elas não ficariam, seriam diminuídas. Então dificultaria o processo infectivo. Então foi demonstrado que a cloroquina, né, inibe a quinona redutase, que é uma enzima que está envolvida na síntese de um tipo de açúcar, de um monossacarídeo, chamado ácidos siálicos, tá? Então, a biossíntese de ácidos siálicos. E o ácido siálico é o açúcar que faz, então, a glicosilação da ECA2, tá? Então, os ácidos siálicos são monossacarídeos, ácidos, encontrados na extremidade da cadeia de açúcar presente nas proteínas transmembranárias e são componentes críticos do reconhecimento do ligante. Então, no caso, a proteína S viral. Tá? Beleza. Então, essa aqui é uma teoria. Então, o que aconteceria? A cloroquina inibiria essa enzima aqui, a quinona redutase, por quê? Porque por similaridade química, né? A cloroquina, a quinoleína, que tem similaridade com as quinonas, então a quinona redutase, ela pega as quinonas e reduz. No caso, ela pegaria a cloroquina e, como não é o substrato verdadeiro, ela ficaria inibida, né? Evitando ou diminuindo drasticamente a síntese de ácido siálico e, consequentemente, diminuindo a glicosilação da ECA2. Beleza? Outra possibilidade, né? Outro mecanismo pelo qual aconteceria. Uma coisa que a gente fala e que, de repente, em alguns vídeos que aparecem, isso não fica muito claro. Naquela imagem de fotografia, aquela fotografia do microscópio eletrônico, ficou bem claro, não sei se vocês lembram, mas o vírus estava assim na membrana da célula e começava a ocorrer um processo de invaginação daquela membrana, né? Porque a fusão ela acontece, ela está ligada ali e ela começa então a aproximar, né? E vai fechar. Então é um pouco diferente do que acontece com HIV, por exemplo, tá? Mas aqui, ó, o que ocorre? O vírus, então, ele acaba entrando na célula por endocitose, tá? Então, a célula, né, ligou lá, estimulou o processo de fusão, as duas membranas vão se fundindo, mas forma um vacúolo, eu falei isso na aula passada também, que é chamado de endossomo, tá? Beleza. E aí, o que isso tem a ver? Bom, então alguns vírus envelopados, né, como é o caso do SARS-CoV, eles vão requerer o quê? Requerer um pH ácido para que a fusão, né, que essa fusão aqui entre a membrana e o envelope viral, já dentro do endossomo, né, ocorra. Né? E são incapazes de fusionar, ou seja, de se fundir diretamente com a membrana plasmática. Tá? Então, eles são interiorizados por uma invaginação, como eu falei aqui, da membrana formando o chamado endossomo. Então, é o que a gente está vendo aqui, ó, nessa imagem lateral. Bom, os endossomos, o que acontece? Né? Eles vão aos poucos, à medida que eles vão, tem uma setinha de canto para cá, à medida que eles vão interiorizando, a tendência é que eles venham a se tornar cada vez mais ácidos, tá? Porque esses geralmente são vacúolos digestórios, tá? Eles vão digerir o que está ali dentro, né? Então, à medida que, eles vão entrando para a célula, né, ou interiorizando na célula, eles vão se tornando mais ácidos, né? E esse ácido, esse pH ácido, que até estou mostrando aqui um H+, né? A partir do momento que atinge determinado valor, ele ativa aquelas enzimas de fusão, né? Que a gente tinha falado até ali anteriormente, né? Aquela parte da proteína S, aquela parte S2, né? Então ativa essas proteínas de fusão, né? Então, e vai então ocorrer
o processo de fusão, como está aparecendo aqui, né, com a liberação do núcleo clepsídeo aqui no interior da célula. Então, a membrana do vírus, então, se fusiona com a membrana do endossomo e libera. Qual que é a teoria aqui, né? Devido à alcalinização dos endossomos, porque a cloroquina ela promove uma alteração do pH citoplasmático. Quando ocorre a formação desse endossomo aqui também, a tendência é que o pH permaneça um pouco mais baixo e que não chegue a produzir um pH adequado para que ocorra a fusão. Então, devido à alcalinização dos endossomos, a cloroquina, né, foi um tratamento in vitro eficaz, por exemplo, contra vírus chikungunya. Foi adicionado às células veras, lembra aquelas células de rim de macaco lá, né? Antes da exposição ao vírus. Tá? Então, utilizado e tudo mais. Então, era uma aposta que ela faria a mesma coisa, já que o corona tem esse mecanismo também de endocitose. Então, a aposta é que o mesmo ocorresse para o SARS-CoV-2. Tá? Beleza. E ocorreu? Bom, se ocorreu, né, pode até ter ocorrido, mas nós vamos discutir isso depois, né? Beleza. Outra coisa, vocês estão lembrados que o vírus ele entra na célula, então, e ele começa a comandar o processo de síntese proteica, seja pela leitura direta, que no caso do COVID, o RNA dele é de sentido positivo, ou seja, ele pode ser lido direto pelo ribossomo para a produção de proteína, seja, né, por interferência no DNA, aumentando ou diminuindo a expressão das proteínas. Então, no caso, o que acontece? Eu tenho uma interferência. Outra aposta é que a cloroquina interferisse em vários desses processos posteriores à produção da proteína. Vou entender isso bem. Não é que ele fosse impedir o vírus de produzir as proteínas virais. Mas essas proteínas virais, normalmente, elas, quando terminam de ser sintetizadas no ribossomo, elas não são ativas. Elas dependem de clivagem em determinadas etapas. Isso acontece com a gente, com o vírus também. Então, as proteínas que a gente produz, muitas vezes, elas só vão ser eficazes, só vão exercer seu efeito, depois de sofrer alguma clivagem, né? Então, o que estava se pensando aqui? Né? Que essas modificações pós-transducionais, ou seja, depois que foi sintetizado, né? Que envolvem proteases, né? e glicosiltransferase, ocorre, né, no retículo endoplasmático ou nas vesículas de Golgi. Algumas podem exigir um pH baixo. Lembrando, a cloroquina aqui, ela elevaria esse pH, tornaria esse pH mais básico, evitando a atividade dessas proteases e glicosiltransferases que seriam responsáveis por essa fase final. Eu não encontrei nenhuma figura própria disso, não. Mas é que eu coloquei só para a gente ter uma ideia, porque, como eu disse, a gente também tem a modificação pós-transducional na ativação da insulina, por exemplo. Acabou de sintetizada a pró-insulina. Depois, ela vai lá no retículo endoplasmático, né? E vai, né, na forma de pró-insulina, e lá no complexo de Golgi, ela é então quebrada. Tá? Então tem a cadeia A, a cadeia B e o peptídeo C. Só aqui que elas vão ser, né, a proteína vai se tornar ativa. Tá? Então a aposta era justamente essa. Porque no vírus, se a proteína não se tornar ativa, ele não vai, como é que se diz? Vai montar um novo vírus ali dentro, né? Porque eu preciso da proteína correta. Se ela não estiver ativa, ela não vai conseguir produzir um novo vírus ali no interior do citoplasma. Bom, aí vieram, né, algumas revisões, também diversas, milhares. Eu estou impressionado com tanto que está se produzindo. A gente não dá conta de acompanhar, é muita coisa.
Todo dia você entra, você digita lá SARS-CoV, digita Covid, né, no site de busca de artigo científico, está aparecendo assim, folhas e mais folhas, e tudo de publicação. Muitos deles, aqui não sei se vocês estão conseguindo ver, eu cortei aqui do lado, mas são ainda artigos que nem publicados não foram, né? Artigos que ainda estão pré-lançamento, eles nem foram publicados. A revista vai ser publicada aí uma semana, mas para garantir a publicação, né? Porque agora as coisas estão super aceleradas, eles estão lançando, né? Já fazendo pré-lançamento do artigo. Então esse daqui é um artigo do início de abril, tá? E que eles fazem então, né, uma avaliação, né, dessa possibilidade aí do uso da cloroquina, né, da hidroxicloroquina no tratamento de SARS-CoV-2, né? Então, eles começam, né, a pensar num modelo baseado aí numa seleção, num approach de doses, né, de seleção de doses aí. Bom, a conclusão no final das contas, né, aqui eu coloquei aqui no final, né, dá para poder, são, né, avaliações feitas em pacientes, né, esse artigo é lá de Seattle, nos Estados Unidos. Então, em conclusão, eles verificam então que a hidroxicloroquina, apesar, né, da necessidade, né, da grande necessidade de tratamento do Covid, entretanto, né, acredita-se que há uma série de coisas que são complicadas. Um dos mais complicados aqui, que está detalhado no final, é esse prolongamento do segmento QT do eletrocardiograma, né? Então, ele promove uma alteração cardíaca muito grande nas doses em que foram testados, né? Então, isso aí já começou, mesmo no início de abril, já a apontar que talvez, né, não fosse o melhor tratamento, tá? Beleza. Aqui a cloroquina, a hidroxicloroquina para o Covid-19, né? E aí já perguntando quais são os perigos, né? Quais são, né? O que a gente deve temer, né, nesse caso, né? O que a gente deve ficar alerta, né? Então aqui, ó, esse foi aquele trabalho que saiu dia 22 de maio, é um dos mais recentes, e que botou uma pedra em cima dessa história, pelo menos por enquanto, tá? Então, esse trabalho foi lançado, foi publicado na Lancet, né? Então, as conclusões, né? Então, os resultados desse trabalho indicam uma ausência de benefício nos tratamentos baseado, né, em 4 aminoquinolinas, né? É o caso da cloroquina e hidroxicloroquina. Nessa população, no caso, né, dos doentes de Covid, né? E sugerem que eles podem até ser prejudiciais. Observada, né, observação, né, observada arritmias ventriculares induzidas. Ou seja, o paciente não tinha arritmia ventricular a partir do momento que passou a usar a cloroquina e hidroxicloroquina, né, teve aparecimento dessas arritmias ventriculares. Entretanto, no entanto, a relação entre a morte e taquicardia ventricular não foi estudada. Então, não se pode dizer que as mortes que ocorreram foram elas ocasionadas por essa taquicardia ventricular. Não se tem certeza disso, porque isso não foi objeto de estudo nesse trabalho, né? Mas há uma correlação, né? O número de mortes nos tratamentos, nos grupos de tratamento, foi muito maior do que no número de pacientes que tiveram arritmias ventriculares. Então, ou seja, eles tiveram, morreu mais gente do que o número de pessoas que tiveram arritmia ventricular. O risco de morte associado às aminoquinolinas, isoladamente ou combinado com macrolídeo, foi semelhante. Ou seja, se eu coloco a azitromicina ou não coloco a azitromicina, não faz diferença na mortalidade.
As mortes foram semelhantes em homens e mulheres, apesar de as mulheres terem maior susceptibilidade ao prolongamento lá do intervalo QT. Então, o estudo não sugere que o aumento do risco de morte com as aminoquinolinas, né, seja relacionado ao problema cardíaco. Entretanto, né, há um aumento. O grupo que usou as aminoquinolinas foi o grupo que teve mais mortes do que o grupo que não usou. Né? Outra hipótese para explicar esse aumento, né, o risco de morte, é a propriedade de antivirais e imunomoduladoras, né, podem piorar a gravidade da Covid em alguns pacientes. Tá? Bom, aquilo que a gente falou lá, né, é difícil de entender se os mecanismos vão agir em vivo, como eles mostraram agir in vitro. Né? No entanto, o aumento da incidência de arritmia ventricular é intrigante. A cloroquina, a hidroxicloroquina e a azitromicina têm propriedades de bloqueio dos canais de sódio que podem contribuir para a pró-arritmia e insuficiência cardíaca no contexto da lesão miocárdica e hipóxia presente no COVID-19. Essa hipótese ainda precisa ser testada. Mas, de qualquer forma, esse trabalho coloca, né? Recomenda, inclusive, que a hidroxicloroquina e a cloroquina elas sejam usadas somente se for em testes randomizados, né? Ou seja, para pesquisa, não para tratamento maciço da população. Ok? Bom, outra coisa relacionada aqui à imunidade ativa. Aqui, gente, já uma outra perspectiva, que até devia ter colocado uma outra pergunta aqui, que é o seguinte: e a imunidade de rebanho? Você já deve ter ouvido falar disso. O que é imunidade de rebanho? Imunidade de rebanho, originalmente, ela quer dizer das vacinas, né? Porque na vacina, por exemplo, se você é um maluco, um débil mental, um retardado mental, e acha que vacina faz mal e não vai vacinar seus filhos, mesmo assim, você pode ser beneficiado por aquelas pessoas que têm um pinho de bom senso e que vão vacinar as crianças. Por quê? A partir do momento que eu imunizo a população, mesmo que eventualmente uma pessoa não esteja imunizada, o vírus não vai estar circulante naquela população. Né? Então, é aquela história. Se eu tenho um rebanho grande de gado, se eu vacino a maioria do rebanho, ou pelo menos 70% a 80% do meu rebanho está vacinado, o restante vai estar praticamente protegido pelo rebanho. Por isso que eu chamo de imunidade de rebanho. Ele não tem imunidade individual, mas o rebanho confere a ele essa imunidade, porque o vírus não vai circular naquela comunidade. Beleza. Então, a grande... e aí alguns malucos se apropriaram desse termo para dizer o seguinte: não, nós temos que deixar o vírus circular. Vamos deixar o vírus circular. Porque se eu deixar o vírus circular, muita gente vai ter, né? E a pessoa tendo uma vez, ela não vai ter mais, ela vai estar imunizada. A partir do momento que ela estiver imunizada, ela não vai, né? Eu vou conferir uma imunidade rebanho àquelas pessoas que não tiveram ainda Covid. Só que, gente, isso aqui não funciona. Ou funcionaria, por exemplo, para resfriado. Beleza? Estou com resfriado, deixa, né? Não vou fazer uma vacinação para resfriado, não vou meter ninguém em isolamento social por causa de resfriado, né? Então o vírus vai circular, parte da população vai ter a doença, vai ficar imune, e o restante da população que não teve, provavelmente vai estar imunizado, porque o vírus vai parar de circular, não tem onde mais ele passar de pessoa para pessoa. Então, mas não é o correto, né? Esse termo de imunidade de rebanho está relacionado com vacina, e aqui não é o caso. Então, qual que foi a grande dúvida? Pouco depois, né, finalzinho de março, início de dezembro, começaram a surgir alguns casos de reinfecção que foram dados e noticiados
como reinfecção do Covid lá na China. Ou seja, pacientes que tinham testado positivo e que apareceram positivos novamente. Bom, isso daí foi um terror. Vocês imaginem bem, se as pessoas que tiveram o Covid estiverem sujeitas a ter Covid de novo, então aí nós estamos perdidos. Mesmo. Enquanto não tiver uma vacina eficaz, nós vamos estar perdidos, né? Então, a partir daí, começaram a se fazer vários testes justamente para saber se tinha ou não imunidade, né? Se desenvolvia ou não imunidade. Então, foram verificando, né? E vários desses testes, inclusive esse daqui mostrando o desenvolvimento de IgG, da IgM, né? aqui para o NP, anticorpos específicos GNP, que é a proteína do núcleo, né? Então, aqui, ó, mostrando que as pessoas desenvolveram anticorpos contra ele. Aqui também com a proteína S, né, mostrando, são diversas diluições, né? Então, mostrando que mesmo em diluições muito grandes, você ainda tem a presença do vírus. Das imunoglobulinas, né? E, aparentemente, eles fizeram alguns testes também com pacientes que tiveram SARS-CoV, né, aquele de 2002, e até hoje, né, eles têm títulos do SARS-CoV. Como a gente mostrou lá nos primeiros trabalhos, desculpe, alguns pacientes que tiveram SARS-CoV, não, por exemplo, a incidência da doença entre aqueles que já tiveram SARS-CoV é muito menor entre aqueles que não tiveram SARS-CoV, o SARS-CoV-1, né? Então, nesse caso, provavelmente até uma imunidade cruzada nesse caso. Aqui a figura também mostrando anticorpos específicos, né? Então, o desenvolvimento de anticorpos específicos. Novamente, mostrando esses anticorpos específicos aí para a proteína do nucleosídeo. Aqui também eles pegaram, são 3 pacientes e foram avaliando aí, né, a presença, fizeram, né, o mapeamento. Então, pacientes, caso 1 aqui foi um caso mais grave, que teve necessidade, inclusive, de suplementação de oxigênio. Esse caso 3, ele teve febre, foi um caso mais brando, mas teve febre. E esse caso 2, ele apareceu com menor influência, né? Ou teve o famoso assintomático, né? Mas testou positivo também. Então, vai verificando que quanto mais grave, normalmente, maior os títulos vão aparecendo aqui também, tá? Óbvio, a pessoa ficou mais exposta, né? Mais exposta. Só para a gente fazer o nosso tempo aqui também, outra perspectiva de tratamento, né? Aqui o desenvolvimento, a possibilidade de desenvolvimento de vacina. Aqui, como a gente falou, já imunidade ativa, ou seja, eu vou vacinar a população vai desenvolver anticorpo e, se tiver exposição ao SARS-CoV-2, ela vai estar imune, como se ela tivesse tido a doença, tá? Então, esse trabalho, eles fizeram um mapeamento bem grande da proteína. Olha que imagem bonita, né? Então, essa é a proteína spike que está aqui dentro, né? E essas coisinhas que nós estamos vendo aqui grudadas, são todas elas anticorpos que foram sendo desenvolvidos. Agora, não adianta, eu posso ter anticorpo para caramba. Se esse anticorpo não estiver ligado na posição certa, aí não adianta, né? Nós não vamos conseguir ligar, né? Ou impedir o acoplamento. Então, o vírus entra, eu tenho essa quantidade de anticorpos lá, ele vai grudar nele todo, mas se deixar a parte aqui, que normalmente é aqui no topo, exposto, não vai haver, então, efeito nesse caso. E aqui eles foram identificando, então, os aminoácidos, né, que compunham, então, naquela proteína S, os sítios de ligação
com a proteína, com a ECA. Então, a importância desses sítios foi dada. Quanto mais vermelho, né, mais importante. E as sequências que estão aqui com seta são aquelas sequências que apresentam, então, uma maior interação, né, com asterisco, e depois esse com seta, que apresenta uma maior interação com a COVID, tá? Com a ECA. Então aqui é a animação, né, mostrando a ECA, a proteína S. Perceba o seguinte, né? É que esse é o sítio de ligação. Ele fica escondido danado, né? E por isso, só quando ele está chegando próximo, quando ele começa a interagir com a ECA, é que ele libera e faz então a ligação. Esse é o grande desafio, porque se não expuser isso daqui, né, como é que o meu organismo vai desenvolver anticorpo contra ele? E mesmo, se eu tiver um anticorpo, mas esse sítio estiver escondido e só se abrir na hora da acoplagem, às vezes não tem como o anticorpo se ligar. Então, esse está sendo o grande desafio, né, que eles estão fazendo. Então, eles estão praticamente trabalhando com esse... tem um termo para isso que eu vou esquecer agora. Apteno, que é a porção do antígeno que realmente é antigênica, tá? Ou que interessa para nós ser antigênica, né? Então eles pegam essa proteína, ligam em uma outra qualquer, que não seja do vírus, e expõem, então, para poder verificar o aparecimento, então, da imunidade. Então, se eles conseguirem criar uma vacina que exponha essa subunidade, né? E que consiga desenvolver anticorpo para ela de forma específica e que impeça que ela se abra ou impeça que ela se acople, isso daqui já vai ser a solução. Então, gente, são trocentas vacinas pensadas aí. Eu acho que as que estão mais avançadas no mundo afora são 8. Tem 8, inclusive uma brasileira, tá? Que está aí na parada. Mas o grande problema das vacinas é o seguinte: primeiro, eu tenho que testar. Segundo, depois de testado, eu tenho que avaliar a duração desse efeito, né? Eu posso desenvolver uma imunidade transitória ali. Vamos ver se essa vacina vai me conferir imunidade permanente, ou pelo menos longa. Tem vírus que não dá imunidade duradoura, né? Por exemplo, a febre amarela, você tem que ir de 10 em 10 anos estar fazendo a revacinação, né? Então, vírus da gripe, você tem que estar, né? Porque vai havendo mutações, ou o próprio sistema imunitário, ele vai esquecendo, né? Aquela memória imunitária, ela vai ficando apagada, e aí você tem que dar uma dose de reforço, tem que reforçar a memória do sistema imune. Tudo bem, se isso daí for assim, né? Todo ano eu tenho que vacinar pela Covid. Estou de boa. Se for de 6 em 6 meses, eu estou topando. Agora, se for um período muito curto, uma semana, 2, já vai ficando inviável, né? Depois de tudo isso testado, sabendo da taxa de imunização que essa vacina vai conferir, aí entra numa outra fase muito crítica, que além depois da aprovação, obviamente, pelos órgãos sanitários, tem que começar a produção e comercialização dessas vacinas. Então, para produzir em quantidade suficiente para imunizar a população toda, vocês fazem uma ideia, né? É muita coisa que vai poder ser produzida. Estou vendo perspectiva aqui para antes do ano que vem, não, né? Eu estava muito otimista que em outubro já tivesse alguma coisa, mas acho que não. Eu acho que agora pode até ter resultado em outubro já, falar assim, essa vacina funcionou, é essa que nós vamos fazer, mas até começar, né? Então, assim, eu apostaria mais ou menos nessa época do ano que vem. Né? O que vai ser bom para nós, né? Sobrevivermos até lá, porque já é essa época de inverno que nós estamos aí. Beleza? Gente, a princípio era isso. Tem alguns sites aqui também que eu deixei.
né, da Organização Mundial de Saúde. Tem um outro que eu mostrei na semana passada, que depois eu vou mandar o vídeo, não, vou mandar o link para vocês, que é aquele do Worldometry, né? É aquele da medição em tempo real dos diversos países. Agora, eu queria aproveitar, quer dizer, nosso tempo já está, esgotou agora, deu certinho, 20h40. Mas eu queria ouvir de vocês, primeira coisa, o que vocês estão achando desse processo de abertura dos comércios, das coisas? E aqui, gente, não estou colocando juízo de valor, não. Eu entendo que muitas pessoas dependem do comércio para viver e que os empregos precisam ser preservados e tal e coisa. Mas vamos pensar simplesmente na questão, né, por exemplo, Betim, Belo Horizonte começou a ter uma expansão, já bloqueou, começou, né, e tal. Mas no Brasil a gente está percebendo que está havendo, né, em diversas cidades, né, o relaxamento desse isolamento social. Qual a opinião de vocês sobre esse relaxamento? Senhores? Ô, Licínio. Sim. Então, antes de responder essa pergunta, eu queria só fazer uma outra pergunta. Você acabou de falar aí a respeito de que não acredita que tem uma previsão, né, para conseguir conter, a não ser nesse período, no início do ano que vem, certo? Uhum. Você acredita que pode haver uma redução de casos depois desse período de inverno? Tem alguma perspectiva, pelo menos, para redução? Sim. Você viu que em todos os países você tem os gráficos, as curvas, né? Então, a partir do momento que nós tivermos um nível de infecção alto, que a gente chegar no platô, porque isso, gente, é uma distribuição gaussiana, no final das contas. Vai ter um momento que, né, a gente vai começar a estabilizar e depois vai cair esses números de casos. Isso é normal, né? Isso é o que vai acontecer. Agora, o que a gente estava querendo, né, quando começou o processo de isolamento social, é que não houvesse um pico muito intenso. Né? E o pessoal fica assim, esse povo não sabe de nada. Fica falando que o pico vai ser em março, o pico vai ser em abril, o pico vai ser em maio, agora já empurraram o pico para junho. Gente, é óbvio. Isso aí é um sinal claro de que o isolamento teve seu efeito. Só não foi melhor porque, né, furou-se muito isso daí, né, e tal. Mas a tendência, sabe, Samata, é que vá aos pouquinhos, né, alcançando o platô. A gente queria que esse platô não fosse muito alto, que não colapsasse o sistema de saúde. Coisa que já aconteceu em vários estados, já está acontecendo em várias cidades. Aqui em Minas Gerais, Ipatinga já está com o sistema de saúde colapsado, não tem leito. Né, Belo Horizonte, a última notícia que eu tive, né, hoje de manhã cedo eu ouvi, que a ocupação de leitos de Covid está em torno de 68%, o que ainda é bom, mas já não é tão tranquilo ou tão confortável quanto era há 2 semanas atrás, quando estava em torno de 40%. Tá? Além do que, nós temos o efeito interior. Várias cidades do interior, inclusive Betim, né? Você não deve considerar Betim interior não, mas no final das contas, né, na estatística entra, né? Porque é capital ou interior, né? Abriram os comércios muito precocemente e os casos começaram a migrar, né? O sistema de saúde, às vezes, cidades como, por exemplo, Ibirité, Santa Luzia, são cidades que não têm serviço de saúde. Eles trabalham no sistema de ambulância-terapia, né? Mete o sujeito na ambulância e despeja aqui em Belo Horizonte. Então, isso tudo né, está agravando o quadro aqui. Então, a ideia era que não colapsasse, né, que a gente conseguisse esticar, achatar essa curva aí. Né? Mas, né, a gente percebeu que o mês de maio foi um mês fatídico. Né? A gente terminou maio morrendo 1.000 pessoas por dia, 1.000 e poucas pessoas por dia. Né?
E agora, nesse final de semana, não morreu isso, porque no final de semana você já percebeu, né? Quem é um pouquinho mais esperto já percebeu, que final de semana tem subnotificação. Aí chega na segunda ou terça-feira, tem super notificação. E todos os casos de final de semana que não foram notificados, eles jogam para segunda e terça. Então, geralmente são os valores que dão maior, são na segunda e terça-feira. E depois fica mais ou menos mantido o resto da semana. Né? Mas é isso, eu acredito que vai diminuir. Mas quando, eu já não sei te prever. Licínio, a gente foi, como é que fala? Foi informado que a partir de amanhã, aqui em Betim, haverá novamente o fechamento dos comércios, inclusive das academias, né? Eu acredito Shopping. que é uma... Isso, shopping, era exatamente isso, shopping e academia, que eu vi especificado. Eu acredito que é uma medida até mesmo, assim, pelo aumento do número dos casos. No início ali da pandemia, estava custando mesmo aparecer casos em Betim e, de repente, numa semana houve um crescimento, né, muito, muito intenso do número de casos. E eu acredito que foi uma medida, assim, para tentar conter. Agora, a respeito da reabertura do comércio, eu acredito, assim, que um dos fatores predominantes que aí atrapalha, né, na disseminação do vírus é que o nosso povo ele já tem uma cultura um pouquinho mais relaxada, até mesmo para atender algumas especificações, sabe? Que, assim, até mesmo fora do momento de pandemia já são mais relaxados, né? Exatamente. Então, eu acho que isso acaba contribuindo um pouquinho. A gente fala assim, não sai de casa não. Aí eu vou numa live com os amigos, eu faço uma reuniãozinha ali, e acaba que isso cai na rotina e perde-se um pouco dessa importância a respeito do isolamento. E a segunda coisa, que é claro que a gente não pode colocar culpa totalmente nisso, mas eu acho que influencia muito, é um acordo entre os governantes, porque a gente fica muito refém disso. Exemplo, se o prefeito ele decide não fechar o comércio, mas aprovar a reabertura, quem é dono dos comércios e quem trabalha em comércio não pode optar por ficar em casa. Então, aí já tem, né, uma quebra aí nessa questão do isolamento social. Porque eu tenho algumas pessoas que consideram isso muito importante, mas eu tenho aquele grupo de pessoas que falam assim, não, mas eu não vou me submeter a esses acordos, a esses ajustes. Então, aí fica difícil um pouco essa questão de conter o avanço da pandemia por meio dessa medida que seria mais prudente, né, o isolamento social. Samantha, o que eu sinto mais falta, na verdade, é de um discurso único. Né? Ia ser tão bom se todos os níveis de governo tivessem o mesmo discurso, né? Porque o que acontece? Em quem que eu acredito? Né? No que fala que não, que isso é besteira e tal e coisa, ou no outro que quer fechar mesmo, que acha que é importante e tudo mais. Né? Então, isso a população fica meio julgada no meio desse caminho aí, né? Não sabe em quem acreditar. Outra coisa que você tocou aí no assunto, isso não é só característica do brasileiro, não, mas a tendência nossa é sempre ir relaxando à medida que a gente não está percebendo as coisas acontecerem. Então, o mesmo acontece para a tuberculose, o mesmo acontece para a AIDS. Então, por que está aumentando o número de casos de AIDS entre jovens? Né? Entre idosos, né? Idosas, principalmente mulheres? Né? Porque justamente relaxa em determinada medida. Né? O jovem lá acha que não vai pegar, que é super-homem, a super-mulher lá, que, né, a Mulher Maravilha, que não pega doença e começa, né, a relaxar nas medidas preventivas. As mulheres, após a menopausa, que são os grupos que têm mais crescido a AIDS, porque não precisa mais usar camisinha como método contraceptivo, já não tem, né, já não tem mais como gerar filho. E aí começa a relaxar nas medidas que são para prevenir outras coisas além de gravidez. Né? Então, assim, isso é normal. Então, você tá, como você disse, você está dentro de casa, você não está percebendo nada. Graças a Deus você não está percebendo nada. Você começa a ver seu pai, sua mãe, seu irmão, aí você vai ficar assustado. Né? Graças a Deus. Então, se você está ali isolado e a coisa está funcionando,
tem aquela velha máxima que diz assim, em time que está ganhando, você não mexe. Então, ó, se nós estamos ganhando, não vamos mexer, né? Então, é isso, é um pouco isso. Ô, gente, a gente já está estendendo demais, só para a gente terminar aqui, uma coisa que eu acho assim, que é contrassenso, né? É abrir tudo no período onde já tem, historicamente, mais doença respiratória. Né? Então, independente de ser o Covid, normalmente essa época do ano, devido à umidade relativa do ar baixa, à temperatura, né? A tendência das pessoas a ficarem mais aglutinadas no frio em ambientes fechados. Né? Você vai andar de ônibus, todo mundo de janela fechada, ninguém quer deixar a janela aberta no frio. Então, são coisas que geralmente já fazem, sazonalmente, essa época ser a época com maior número de doenças respiratórias e doenças infecciosas transmissíveis pelo ar. É o caso também de meningite e outras doenças virais, né, bacterianas, como né, essas meningite meningocócica, por exemplo. Então, vocês que têm que trabalhar, como eu que tenho que trabalhar, tenham muito cuidado, tá? Tenham muito cuidado, porque agora que esse vírus está circulando mesmo no meio da população aí. Né? Betim morreu agora essa semana, esse final de semana passada, né? Ou o início dessa semana, que morreu um garoto de 17 anos, se não me engano. Né? Então, né? Ninguém está livre. Né? Vai dizer que eu, que tenho 53, estou mais susceptível que vocês que têm 23? Pode até ser, mas pelo que a gente tem percebido, né, ele está acertando todo mundo, né, todas as faixas etárias, todos os grupos étnicos, apesar de ter concentrações maiores em determinadas categorias. Beleza? Então é isso. Então lembrando, eu vou colocar exercícios para vocês, amanhã eu elaboro esses exercícios e posto no AVA. Eu vou postar na pós-aula do encontro 16, tá? Aguardem isso. Vou postar então na pós-aula do encontro 16. Vocês vão fazer esses exercícios e na semana que vem a gente inicia tirando dúvidas desses exercícios, ok? Esses exercícios são exercícios orientativos ou de orientadores, foi melhor, né? Exercícios orientadores é o que a gente tropeça nas palavras, né? Orientadores e de fixação da matéria. Não haverá necessidade de vocês me entregarem. Não vale nota. É simplesmente para poder a gente né, fixar a matéria e para vocês terem uma ideia do que eu vou cobrar na prova. Vou cobrar normalmente de maneira diferente, né? Normalmente assim, eu mudo o estilo da questão, mas o conteúdo é justamente aquilo, eu não saio daquilo. Beleza? Alguma dúvida que posso ajudar? Bom, não, sim, certinho. Obrigada, viu? Boa noite. Tá joia, então. Então, galera, muito obrigado aí. Boa noite para vocês, bom final de semana.